Olá, amados, a paz esteja convosco. Meu nome é Thalita, tenho 37 anos e eu gostaria de contar um pouquinho da minha história. Eu conheci Jesus, eu tinha 12 anos de idade, né? E nesse mesmo período eu me afastei, né? Aconteceram várias coisas e eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor. Quando eu tinha 15 anos, eu conheci o meu esposo, que é o Carlos. E nós começamos a namorar no Dia dos Namorados, de 1998. Com 3 meses de namoro, ele me pediu em casamento. Mas como minha mãe me achava muito nova, a gente acabou esperando e quando eu completei 18 anos, nos casamos. Foi um início muito turbulento, né? O meu esposo se envolveu com drogas. Na verdade, ele já usava, só que eu achava que ele tinha parado quando nos casamos. E foi um processo muito difícil. Com 1 ano e 3 meses de namoro, nós nos separamos pela primeira vez. Ficamos 1 mês separados. Aí acabamos nos reencontrando, ele me pediu perdão e eu voltei com ele. Com mais ou menos nesse período a gente morava na casa da minha sogra, quando nós nos casamos. Quando nós estávamos com 3 anos de casamento, eu aluguei uma casa e viemos morar aqui em Diadema. E daquele período pra cá as coisas só desandaram, né? Ele se envolveu com crack, com um monte de coisa. Eu, a princípio, eu não sabia, achava que era só maconha e cocaína que ele usava. E quando eu descobri que ele estava usando crack, aí ele desandou de vez. Aí acabamos nos separando novamente. Ficamos 1 ano separados, sem nos ver, não tínhamos contato nenhum. E eu precisava da certidão de casamento que estava com ele, porque eu queria dar entrada no divórcio. E quando eu fui lá para buscar, a gente acabou nos perdoando, né, e reatamos. E nesse período, Deus, que a gente estava separado, Deus usou uma irmã para falar comigo, que eu estava em rebeldia, que ele mandava eu voltar com meu esposo. E eu lembro que eu fiquei com raiva, porque eu falei, ele só me faz sofrer. Para que eu vou voltar com uma pessoa que faz sofrer? Deus não quer isso de nós, né, o sofrimento. E eu não voltei. Depois, novamente, ela falou a mesma coisa. E quando nós nos reencontramos, eu falei para Deus, se é da sua vontade mesmo, eu quero uma prova. Se é a sua vontade mesmo que eu volte com ele. E nesse período que a gente teve casado, eu tentei engravidar várias vezes e não conseguia. E quando nós voltamos, 2 meses depois eu engravidei. E depois da gravidez que eu descobri que eu tenho problema no ovário e eu dificilmente engravidaria, né? E aí começou o meu primeiro milagre, né? Deus fez da mulher estéril mãe de filhos. E quando meu filho nasceu, 3 meses depois, o meu sogro veio a falecer, porque eles estavam com câncer gástrico. E depois desse período, meu marido desandou de vez, porque ele ficou revoltado com Deus por não ter curado o pai dele. Só que Deus trouxe a cura para o pai, né? Trouxe a cura da alma, porque antes disso ele não aceitava Jesus. E no período da doença ele aceitou Jesus, então Deus trouxe a salvação na vida dele, né? E meu esposo se afundou no crack, não parava em emprego nenhum. Foi um período muito difícil, sabe? Ele roubava as coisas dentro de casa, levava tudo, tudo. Eu não tinha sossego. E quando ele estava em casa eu não podia dormir porque ele ficava paranoico. Se tivesse a luzinha da TV ligada, ele começava a cobrir, falando que estavam vigiando ele, que queriam matar ele. Às vezes de madrugada eu acordava para ir ao banheiro e ele estava com uma faca na mão, todo paranoico na sala. Então eu não dormia, porque eu temia pela minha vida e pela vida do meu filho. O meu filho, até 8 anos de idade, eu não sabia que era tão pai, porque ele pouco ficava em casa, e o tempo que ficava em casa, ele só arrumava briga. E às vezes, para ter paz, muitas vezes eu tinha que dar dinheiro para ele usar droga, para ele poder dar paz em casa. E ele sumia por dias, minha vida era ficar atrás dele em IML, hospitais, delegacia. E ele se afundou de uma forma que ele ficou transfigurado, né? Ele não parecia, aparentava ter muito mais idade do que realmente tinha. E eu ficava atrás dele, orava e buscava. E foi um período muito difícil, que eu me vi sozinha. Eu não gostava de compartilhar com a minha família, porque eu tinha vergonha, né? E Deus enviou nesse período várias pessoas para me ajudar. E uma delas foi a Gislene, uma grande amiga minha. Hoje nós não moramos mais próximo, mas ela me ajudou muito. Nós passávamos a tarde orando uma pela outra e ela chorava comigo. E
foi aquilo que me ajudou, sabe? Essa amizade. A Nena também foi uma grande amiga que me ajudou em oração. E nisso se passaram 15 anos de luta. Foram 15 anos de luta, 15 anos atrás dele, 15 anos passando necessidade, porque muitas vezes eu não podia trabalhar, porque se eu deixasse a casa sozinha, ele roubava as coisas e também usava droga na frente do nosso filho. E foi um período catastrófico na minha vida, assim. Eu fiquei doente também, porque eu não dormia, eu comecei a ficar em depressão. O médico até passou remédios antidepressivos para mim, mas eu não quis tomar, porque meu filho era pequeno, eu tinha medo, né, de ficar dependente e ficar sonolenta e acontecer alguma coisa com ele. Uma coisa que eu não desejo para ninguém. Foi muito difícil. E passando esses 15 anos, eu já não sabia mais o que fazer, porque eu tinha vergonha de falar na igreja que eu frequentava, porque eu tinha medo das pessoas fazerem acepção com meu filho, por ser filho de uma pessoa drogada. E num momento de desespero, eu falei para que Deus levasse, me tirasse a minha vida, porque eu já não estava suportando mais. Eu falei, ou o Senhor tira a minha vida ou leva ele. E Deus, em resposta à minha oração, falou que eu procurasse a Renata na igreja. Eu nem tinha amizade com ela, só cumprimentava com a paz. E eu pedi ajuda para ela e no mesmo momento ela me chamou para ir à casa dela. E chegando lá, ela e o esposo vieram, começaram a discipular meu marido, vinham em casa, oravam. Começamos a ir em reuniões para pessoas com narcóticos, né? Fomos em várias reuniões e tentando atrás de clínicas, mas os preços eram abusivos. E ela pediu ajuda para uma outra irmã, a irmã Maria Sampaio. Quando estava tudo certo para internar ele, ele sumiu. Ficou 3 dias sumido. Porque ele achava que eu queria internar ele porque eu queria arrumar outra pessoa. E ele sumiu, quando voltou transtornado, falando que precisava de 20 reais, que iam matá-lo. E eu falei que eu não ia dar dinheiro mais para ele usar droga. E ele ficou transtornado, começou a me ofender com palavras. Nessa época meu filho estava com 8 anos. Meu filho ficou nervoso porque ele estava me ofendendo. Meu filho foi para cima dele, agrediu ele. E meu filho ficou tão... Nossa, aquele dia foi o pior dia da minha vida, de ver meu filho naquele estado, né? Ele bateu no pai dele e naquele dia eu decidi pôr um fim no nosso relacionamento. Coloquei ele para fora de casa, tirei as chaves e ele saiu. 1 hora depois ele voltou. Sentou na calçada e ficou pedindo minha ajuda, que queria ser internado. Isso foi no dia 21 de abril de 2015. E naquele dia ele chegou, dormiu, foi um sono de morte, ninguém conseguia acordar ele. Aí eu liguei pra irmã, ela falou, vamos levar ele agora. Eu falei, agora não adianta, porque ele não acorda. Aí eu lembro que no dia seguinte levamos ele, e chegando lá na clínica, né, o pastor me acalmou muito, o pastor Celso, foi no Instituto Nascer de Novo, conversamos. E aquele dia eu senti um alívio tão grande, que eu cheguei tão cansada, mas eu fui pro culto e eu só chorava no culto. E a irmã Pedrina chegou em mim e falou, fica calma, né? Agora Deus está agindo na sua vida. Passando-se 1 semana, eu estava indo pro culto no domingo, me ligaram da clínica falando que ele tinha ido embora. Nossa, eu voltei para casa, comecei a chorar. Falei, meu Deus, vai começar tudo de novo, eu não acredito nisso. E ele não chegava porque ele veio andando. E a distância da clínica é bem longe, ele demorou quase 5 horas para chegar em casa. E ele chegou, me pediu perdão, falou que tinha mudado e eu fiquei decepcionada por ele não ter insistido em estar na clínica, né? Mas tudo foi um preparar de Deus, né? Eu tava passando com bastante problema, porque meu avô, ele tinha demência, né? Por conta da idade. E eu tava passando muita dificuldade cuidando dele. E o Carlos veio e me ajudou muito, né? E demoraram-se 2 meses para mim realmente acreditar que ele tinha mudado de vida. E depois disso, quando ele saiu da clínica, nós começamos a trabalhar juntos, né? Ajudando outras vidas a serem resgatadas, né? O meu esposo, antes de ir para a clínica, ele estava desse jeito. Não sei se vocês conseguem ver. Ele estava desse jeito. Hoje, ele se transformou em outra pessoa. E eu queria deixar aqui, para não ficar só nas minhas palavras, o Salmo 40, no versículo 1, que diz: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse foi o salmo que me ajudou nas minhas noites mais difíceis. Esperar com paciência em Deus não é difícil.
Não é fácil, desculpa. É muito difícil, porque a gente quer resolver tudo com as nossas mãos. Por muitas vezes eu tentei resolver do meu jeito, achando que era Deus. Mas no momento que eu entreguei realmente a minha vida nas mãos dele, ele transformou. Ele mudou a minha história. E hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu gostaria de chamar meu esposo aqui para que vocês vejam ele como ele está agora. Esse aqui é o meu esposo. Já fazem 5 anos e meio que ele está liberto das drogas. Hoje nós temos o nosso projeto, que se chama Projeto Salvos para Salvar, onde juntos a gente faz o combate aos vícios e também o resgate à infância, levando as vidas de novo para a casa do Senhor. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, papai. Oh, não é difícil. Não é difícil. Porque quando você entrega na mão de Deus, Ele vem e toma conta da sua vida. Ele vem e traz a provisão. Ele vem e abre a porta de emprego. Mas é preciso que você entregue nas mãos de Deus. Porque a situação para você parece ser impossível. E isso é a especialidade do nosso Senhor. O impossível. Aleluia. Como diziam, que era impossível que eu mudasse, que meu destino era a morte. Mas Ele entrou na minha vida e trouxe a vida de volta. E Ele vai fazer assim na sua vida. É só você querer. É só você entregar. Entregar Aleluia. e confiar. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele veio aqui para isso, para nos salvar, nos curar, nos libertar. O que falta em nós, muitas vezes, é fé, é crer, é depositar nossa confiança em Deus. Mas eu fiz isso. Oh, aleluia. Eu queria Entreguei dizer, toda a minha confiança no Senhor. aleluia. E Ele mudou a minha vida, mudou a minha história. Glória a Deus. Antigamente eu era um homem que não tinha respeito. Hoje eu sou respeitado. Aleluia. Glória a Deus. E eu queria finalizar dizendo que não desista do seu filho, não desista do seu esposo, porque o Senhor, Ele pode transformar, mas a gente tem que crer e confiar. Nem que seja um pedacinho, um grãozinho de mostarda da nossa fé, mas a gente não pode perder a esperança. A gente tem que sempre trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, espero que todos fiquem com Deus. Amém.